Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mais um dos conteúdos do nosso estudo de cinemática. Então hoje vamos falar do movimento uniformemente variado. Então, diferentemente do movimento uniforme, ele não vai ter uma velocidade constante, certo? Então, lembrando que lá no nosso movimento uniforme, retilíneo uniforme, a nossa velocidade ela era constante, ela não mudava independente do tempo que passasse, beleza? No nosso movimento retilíneo uniformemente variado, a gente não tem mais a velocidade constante, mas a gente vai ver que essa velocidade ela muda a uma taxa constante. E como é que se chama essa taxa? A essa taxa a gente dá o nome de aceleração, beleza? Então a aceleração ela vai ser basicamente uma taxa de variação da tua velocidade no decorrer de um determinado tempo. Como ela é calculada? Ela é calculada através dessa equaçãozinha aqui. Então a aceleração é igual à tua variação de velocidade dividido pela tua variação de tempo. Então ela é uma taxa de variação no tempo, uma variação da velocidade, beleza? Vamos dar continuidade. Agora vamos falar da função horária da velocidade. Então, o nosso objeto já foi dito que ele vai ter uma velocidade que vai variar de forma constante, seguindo uma taxa, uma determinada taxa. E que taxa é essa? A gente já viu que é a nossa aceleração. E como é que a gente calcula a aceleração? Então, a nossa aceleração, a gente já viu que ela é calculada como variação de velocidade sobre a variação do tempo. Mas nota que em alguns casos, como esse daqui, a gente tem algumas tabelas e a partir dessas tabelas a gente não vai precisar calcular essa aceleração. Porque, por exemplo, nota só, daqui para o primeiro instante, do primeiro instante para o segundo, eu tenho uma mudança de 2 segundos. E a velocidade variou quanto? 4 metros por segundo. Daqui, ó, do 2 para o 4, mais 2 segundos. E a velocidade novamente variou 4. Nota que do 4 para o 6 a gente tem mais uma variação de 4 metros por segundo. Então daqui a gente consegue definir a aceleração. Daqui, através dessa tabela, a gente consegue definir de quanto vai ser a nossa aceleração. Nota que eu estou tendo uma variação de velocidade de 4 metros a cada 2 segundos. Então daqui eu tenho que a minha aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo que essa taxa de aceleração ela é constante? Então, diferentemente do movimento uniforme, quem é constante para a gente aqui vai ser a aceleração. Então a gente tem que a aceleração ela é constante, beleza? Ela não muda independente do tempo, certo? E essa aceleração ser constante vai refletir na nossa representação gráfica. Então, como seria isso daí através da representação gráfica? Então, ó, nota o seguinte, deixa eu desenhar um gráfico aqui. Então, vamos lá. Já desenhei o nosso gráfico aqui e vê que essa aceleração aqui não sai do 2. Então, se a gente tivesse o 2 aqui, independentemente do tempo, ó, no 2 segundos, quando variasse, sei lá, 1 segundo, 2, 3, independentemente de quanto variasse, ela ia sempre se manter constante. Então, ela não ia sofrer com o tempo. Agora, a gente vai deduzir alguma função através dela, que é justamente a nossa função horária da velocidade, beleza? Vamos lá. Mais uma vez, deixa eu desenhar o meu gráfico aqui. Então vamos lá, mais uma vez eu desenhei o meu gráfico. E aqui eu vou fazer um gráfico genérico, pode ser qualquer aceleração e em qualquer intervalo de tempo, beleza? Então, nota só, se eu quisesse calcular a área dessa figura, eu teria que fazer o quê? Essa variaçãozinha aqui, que é a nossa variação de tempo, vezes essa nossa
variação vezes essa nossa aceleração, né? Ela é constante, então a gente não precisa dizer que é uma variação. A gente teria que a área dessa figura vai ser igual a aceleração vezes variação de tempo. Mas nota o seguinte, a variação de tempo vezes a aceleração, se a gente parar para analisar a equação da aceleração, ΔV sobre ΔT. Se eu passo isso daqui multiplicando, eu tenho que ΔV é igual a A vezes ΔT. Então, isso daqui nada mais é do que a nossa variação de velocidade. Então, ΔV igual a A vezes ΔT. Daqui, eu posso expandir tanto esse lado quanto esse. A gente chega no seguinte, ó. Velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração. Posso tirar esses parênteses, né? Não vou ter tanta necessidade. Vezes a nossa variação de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Aqui sim eu coloco. Porque eu vou fazer com que esse tempo final ele tenda a zero. E chegue muito próximo de zero. Então daqui, essa velocidade que estava negativa vai passar positiva. E eu fico com V igual a V0 mais AT, que é o que o pessoal chama de vovô ateu, geralmente para decorar. Então, aqui a gente tem uma demonstração, uma dedução através da área de gráficos. Existem vários outros tipos de deduções, mas essa é a que eu acho mais simples e mais fácil de saber. Nota que através dessa dedução, através desse pensamento, você vai conseguir deduzir muitas outras fórmulas, beleza? O que você precisa decorar aqui também é a equação. Claro que o passo a passo é interessante, né? Porque, como eu falei, você vai usar em outras equações, mas aprende a tua fórmula final, que é essa daqui, a tua equaçãozinha, que tu vai aplicar no teu problema, o famoso vovô ateu, beleza? Vista essa dedução aí, agora a gente pode analisar o nosso gráfico da velocidade. Então vamos ver o seguinte. Deixa eu desenhar um outro gráfico aqui. Então vamos lá. Vamos ver um gráfico da velocidade em função do tempo. A gente já viu que a nossa velocidade ela vai variando com o tempo, beleza? Então ela não é algo constante. Então imagine que eu tenho um determinado intervalo de tempo aqui, beleza? Então eu tenho uma velocidade final e um tempo t. Nota que essa daqui é a tua velocidade inicial. Isso é muito importante nos estudos de gráficos de movimento. Você vê onde é que ele começa, principalmente quando é um gráfico de velocidade em função do tempo. Porque, por exemplo, se ele inicia aqui, quer dizer que a velocidade inicial dele é essa daqui. Beleza? Aqui você olha o seguinte, ó. Você traça uma retinha aqui e você vê que tu tem um ângulozinho θ aqui. Se você fizer a tua variação de velocidade sobre a tua variação do tempo, tu vai ter a tua aceleração. Mas nota que isso daqui é um triângulo retângulo. E eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a aceleração também pode ser igual a tangente de um determinado ângulo. Então a partir daí a gente aprendeu a calcular a aceleração através do gráfico, né? Então a gente sabe que vai ser a variação de velocidade pela variação do tempo ou a tangente desse ângulo θ. Mas o que mais esse gráfico pode trazer para a gente? Esse gráfico ele é interessante, na verdade o estudo de gráficos ele é muito interessante porque ele traz para a gente a dedução de qualquer fórmula que a gente queira, só analisar o gráfico. Por exemplo, agora a gente vai aprender através das áreas de um gráfico como é que a gente deduz a função horária do espaço em função do tempo. Então vamos lá. Então vamos lá. Desenhado o gráfico, nota que a gente tem o gráfico de velocidade em função do tempo. Independentemente de onde se inicie a tua reta, por exemplo, eu vou colocar uma reta iniciando aqui. Então, ó, eu tenho
o V0. Eu vou pegar uma posição aqui qualquer, tá? Não vou pegar lá no início. Então aqui eu tenho uma velocidade V e aqui um tempo T. E aqui o nosso tempo T0. Se eu fosse calcular a área dessa figura, eu teria que calcular a área de um trapézio, né? Eu poderia fazer uma partição aqui, mas acaba dando mais trabalho. Como é calcular a área do trapézio? A área de um trapézio é calculada como base maior mais base menor vezes altura dividida por 2. Aqui agora a gente vai partir quem vai ser as nossas unidades. Por exemplo, quem é a base maior? A base maior vai ser a distância desse ponto até aqui embaixo, que a gente chama de V. A base menor vai ser o V0 e a altura vai ser o nosso tempo. Agora nota o seguinte, se eu faço velocidade, ó, variação de velocidade, né? Vezes o tempo. Quem é que eu calculo? Velocidade vezes o tempo vai ser o nosso delta S. Beleza? Decora essa informação. Então, daqui a gente já vai conseguir montar a nossa equação, que diz o seguinte. Como a área vai ser igual ao delta S, eu já vou colocar aqui, ó, delta S igual a base maior, que vai ser o nosso V, mais V0 vezes T. Tudo isso dividido por 2. Esse ΔS eu posso simplesmente abrir ele, né? S menos S0 igual a... Esse Vzinho aqui eu sei como calcular ele, né? A gente aprendeu agora mesmo como é que a gente deduzia. Igual a V0 mais AT. Então isso aqui eu coloco aqui, ó. V0 mais AT, tudo dentro do parênteses, né? Mais V0 vezes T. Tudo isso dividido por 2. Então daqui eu fico com S menos S0 igual V0 mais V0 dá 2V0. Então fica 2V0T sobre 2 mais T vezes T AT ao quadrado sobre 2. Então daqui eu chego à nossa equação, que é S. Nota que esse 2 aqui eu posso tirar com esse 2. Igual esse S que está negativo, a gente passa positivo. Vai ser S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, daí a gente já tem mais uma dedução. Então, eu tenho a representação de um gráfico aqui e tenho a dedução desse artefato, né? Dessa nossa equação. Nota que se a tua aceleração ela for positiva, ela for maior do que zero, a gente tem um gráfico desse tipo aqui. Agora, se a tua aceleração ela for algo negativo, em vez de teu gráfico ser algo dessa maneira, vai ser algo assim, ó. Professor, o que quer dizer aceleração sendo negativa? A aceleração ser negativa só quer dizer que teu objeto, o teu corpo, ele vai perder a velocidade dele. Então ele estava com a velocidade e ele vai perdendo a velocidade gradativamente. Beleza? Então vamos lá. Recapitulando, até agora a gente já deduziu a fórmula de velocidade e agora a gente deduziu a fórmula de espaço. Beleza? São as duas fórmulas principais. Tem uma outra fórmula que é mais uma fórmula de recorrência. Beleza? Então, quando eu estou com dificuldade em uma questão, quando a questão geralmente não apresenta tempo, eu uso uma equação que é conhecida como equação de Torricelli, ou Torricelli, né? Ele é italiano. E como é que a gente deduz essa equação de Torricelli? Então, nota o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que fazer uma relação entre duas equações. AV igual a V0 mais AT, que é o vovô ateu. E a nossa segunda equação vai ser S igual a S0 mais V0T
mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Dessa primeira, a gente tira o seguinte. Lembra que a equação de Torricelli ela não vai ter o tempo. Então, se ela não tem o tempo, a gente consegue deduzir dessa primeira. Que vai ser, ó, AT igual a V menos V0. Então, daqui eu já defini como é que eu calculo o tempo. O tempo vai ser V menos V0 sobre A. Agora, a nossa dedução da equação de Torricelli consiste basicamente em você substituir esse tempo e esse tempo por essa equaçãozinha aqui. Vamos ver como fica. Eu vou passar esse S0 para esse lado, né? Então fica S menos S0, que a gente sabe que vai ser ΔS. Então vai ser ΔS igual a V0 vezes o tempo. E o tempo a gente já sabe que vai ser V menos V0 sobre A. Mais AT ao quadrado. Então, aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, vai ser, ó, V menos V0. Na verdade, tudo ao quadrado, né? Sobre A ao quadrado, né? Esse A aqui sobre 2. Beleza? E vamos lá. Eu tenho aqui que ΔS vai ser... Vou fazer uma distributiva aqui. Então, eu tenho que A vai ser V vezes V0 menos V0 ao quadrado, mais A sobre 2 vezes. Isso daqui é um produto notável, que vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Beleza? Tudo bem. Tudo bem, aqui tudo deduzido, né? Vou tirar isso daqui. Sobre A ao quadrado. Esse A ao quadrado eu posso tirar com esse A, beleza? E esse 2 que está multiplicando aqui, um meio na verdade, eu posso passar aqui para dentro. Então, ó, aqui fica o 2. Nota que eu posso multiplicar esse de cima por 2 se eu fizer o mesmo embaixo. Então, agora eu tenho 2A nos dois membros. Esses dois A's que estão nos dois membros, posso passar multiplicando aqui, ó. Então fica 2A vezes ΔS. Já está tomando forma. Aqui eu faço uma distributiva. Então isso fica 2 vezes V vezes V0 menos 2 vezes 0 ao quadrado do outro lado, mais V ao quadrado menos 2V V0 mais V0 ao quadrado. Então, ó, o que eu posso fazer aqui? Eu sei que tudo isso daqui pode anular com esse daqui. São iguais e sinais trocados, né? Sinais opostos. Agora, só me restou isso. Vou colocar o V ao quadrado aqui. E, ó, V0 ao quadrado menos 2V0 ao quadrado fica menos V0 ao quadrado. Então, daqui eu tenho a minha dedução da equação de Torricelli, que diz que V ao quadrado vai ser V0 ao quadrado mais 2A delta S. Beleza? Então aí eu dei para vocês a apresentação dos gráficos de movimento e as deduções das equações de Torricelli. Então a gente condensou 2 capítulos do hiper, né? A gente está abordando o hiper em apenas uma aula. E ainda dá um tempinho para a gente fazer alguns exercícios. Então nota só,
Primeira questão. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então, ó, se eu quero velocidade, eu uso V igual a V0 mais AT. E se eu quero deslocamento, eu uso S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Agora, é basicamente aplicar, né? Eu dou a dica que vocês dêem uma pausa no vídeo e tenta resolver, certo? Vamos lá, vamos fazer o primeiro agora. Então, ó, V. Nota que ele fala que o objeto sai do repouso, então é 0 aqui. A aceleração vale 2 e o tempo vale 3. Então, 2 vezes 3, 6 metros por segundo. Então, eu já sei que não pode ser nem letra C, nem letra D, nem letra E. Vamos para o próximo. S, eu vou adotar que a origem dele vale 0, o ponto que ele saiu. A velocidade inicial dele também vale 0, mas a aceleração dele vai valer 2 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. Esse 2 pode sair com esse, então daqui fica que S vai ser apenas 3 ao quadrado, que dá 9. Então daqui eu tenho que a resposta vai ser letra A. Beleza? Vamos para mais uma. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo vale... Então vamos lá. Nosso objeto saiu do repouso, beleza? E percorreu 12 metros. Após ele percorrer esses 12 metros, ele está com uma aceleração de 6 metros. Desculpa, ele está com uma velocidade de 6 metros por segundo. Nota que nessa questão a gente não falou sobre tempo. Então, se a gente não fala sobre tempo, é uma ótima oportunidade para a gente fazer valer a dedução da equação de Torricelli. Então, V igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. A velocidade final dele, 6. Então, faço 6 ao quadrado. A velocidade inicial é 0, ele partiu do repouso. E daqui eu fico com 2 vezes a aceleração, que é quem eu quero descobrir, vezes a variação do espaço, que foi 12 metros. Então daqui vamos lá. 6 ao quadrado dá 36. Esse dá 0, né? 2 vezes 12, 24A. E daqui eu tenho que A vai ser 36 sobre 24. Simplificando os dois por 6, eu fico com 6 sobre 4. E aí eu digo que o nosso A vai ser 1,5 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, isso daí foi o nosso conteúdo de movimento uniformemente variado e de gráficos do nosso movimento uniformemente variado. Beleza? Fiquem atentos à nossa agenda Pluri, porque lá eu vou colocar alguns exercícios para a gente fazer. Beleza? Também deem uma lida nos conteúdos do Hiper, porque o Hiper vai ser o texto base de vocês. Beleza? Então, com isso a gente encerra a nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.